Então vamos lá. Agora eu estou aparecendo aqui bem pequenininha para vocês. E essa é só uma capinha que eu fiz, eletroterapia aplicada à estética. Então a gente vai ver hoje sobre o quê? Sobre os tipos de aparelhos, indicações de tratamentos, modo de uso e preço médio de cada aparelho. A gente sabe, quando a gente frequenta, acho que a maioria aqui já deve ter ido, quando a gente frequenta uma feira de estética, meninas, é uma loucura, né? É tanto aparelho, é tanta gente fazendo demonstrações de aparelhos que a gente não sabe nem por onde começar. Então, se você quer investir em aparelhos, eu sugiro que você comece pelo básico, por aqueles que são mais conhecidos aí no mundo da estética, né? Que as clientes, elas também têm um conhecimento um pouco maior. Então, eu vou apresentar os principais aparelhos, ok? Não dá para eu mostrar tudo, porque é uma gama assim muito grande. Cada ano as empresas inventam coisas diferentes, mesmo sendo para a mesma finalidade. Por quê? Geralmente os aparelhos de estética, para que eles servem? Para trabalhar flacidez, linhas de expressão, rugas, estria, celulite, gordura localizada, tudo isso que a gente já está careca de saber, certo? Só que ao longo do tempo vem as inovações. Aquilo que a gente usava antigamente, hoje já não se usa mais, foi substituído por outro tipo de aparelho, outro modelo, mesmo que seja para a mesma finalidade. Então vão surgindo coisas diferentes na estética o tempo todo, e é muito bom que você se mantenha atualizada. Não que você necessite comprar aí vários aparelhos, um monte de produtos estéticos, não é nada disso, mas só para o teu conhecimento. Se caso você precisar investir em um aparelho, você já sabe mais ou menos qual que você pode começar a investir hoje, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela microcorrentes, que é um aparelho, olha, bem antigo, assim, já existe há muitos anos na estética. E o que ele é? Ele é uma corrente elétrica de baixo nível de intensidade e serve para tratar flacidez e diminuir as linhas de expressão. Quando a gente fala de microcorrentes, não é nada assim que dá choque na cliente, que dá choque na pessoa, não é isso. Ela sente um leve formigamento, e para isso, para que você tenha um resultado garantido na estética, para diminuir as linhas de expressão, para melhorar a flacidez, precisa de pelo menos umas 10 sessões, porque ele vai evoluindo conforme o tratamento para apresentar resultados, mas ele é um tanto quanto lento. E claro que a cliente também precisa fazer uma boa manutenção em casa, com produto específico e tudo isso. Mas funciona a microcorrente? Funciona, só que você precisa ter paciência na aplicação. Então é uma eletroestimulação, tudo que a gente fala que é eletroestimulação tem a ver com corrente elétrica, que trata a pele do rosto e do corpo, aumentando o metabolismo das células. Estimula a drenagem linfática porque ele mexe com os líquidos intersticiais, quando a gente aplica uma corrente elétrica, mesmo que seja baixa, na pele. Então ele mexe com aqueles líquidos que ficam no meio das células, e isso ajuda a aumentar o líquido, a fluidez, né, da drenagem linfática, eliminando o líquido, e oxigena a pele, oxigena os tecidos. Então a microcorrentes ela pode ser usada no facial e também no corporal, principalmente para o pós-operatório, para melhorar a cicatrização. Então olha um protocolo bacana aí, quem gosta de atender clientes no pós-operatório, você pode aplicar, por exemplo, uma microcorrente, né, no local da cicatriz, no caso se for uma abdominoplastia, vamos supor, e depois você aplica uma drenagem linfática reversa. E na outra sessão você pode substituir a microcorrentes por um ultrassom e depois aplicar uma drenagem. Então assim a gente vai inovando o nosso protocolo e vai fazendo um tratamento personalizado. E aí você tem aparelhos, se tratando ainda de uso das microcorrentes, tem alguns aparelhos com uma forma automática, onde são fixados alguns eletrodos. Então você fixa ali os eletrodos na pele da cliente e programa o teu aparelho e deixa que ele trabalhe sozinho.
E tem também os aparelhos com as canetas, que são os mais utilizados ainda hoje em dia, onde a aplicação é feita manualmente. Então você vai trabalhar com as canetas, fazendo pensamentos, principalmente na região das rugas. E esses pensamentos é que vão focando a energia da microcorrente na pele da sua cliente. Então aqui está uma foto, olha, de um aparelho com eletrodos, que é aquele que eu falei no outro slide, e esse é o aparelho com as canetas. A finalidade é a mesma, só muda o modo de usar. Aí fica a seu critério, qual dos dois você prefere. E a microcorrentes, ela é utilizada no corporal também para o tratamento de estrias. Como que funciona? Você vai mudar essa ponteira. O aparelho é o mesmo, só que ao invés de você trabalhar com as canetas para fazer a microcorrente, você vai trabalhar com outra ponteira. Então, o mesmo aparelho, você pode comprar vários eletrodos diferentes e aproveitar o mesmo aparelho. E muitas vezes esse aparelho ele vem com várias funções diferentes. Hoje dificilmente você encontra um aparelho com apenas uma função. Geralmente eles vêm com 2, 3 ou até mais funções, e eles vêm com essas ponteiras diferentes. Aí você vai usar uma ponteira de agulha realizando uma eletroestimulação para causar inflamação no local. Essa eletroestimulação a gente pode chamar também de eletrolifting, que é a mesma coisa. E aí você faz uma descarga de energia de baixa amperagem através dessa agulha, desse eletrodo, e você vai levantando a pele no local das estrias. Então você faz um furinho, levanta e faz outro e assim por diante. É um tratamento um tanto quanto trabalhoso, porque a região que a gente consegue aplicar essa agulha é uma região muito pequena. Então, se de repente a cliente tem muitas estrias, você vai ter que ficar muito tempo fazendo esse tipo de aplicação. E o eletrolifting com agulha serve também para rugas, para linhas de expressão, assim como nas estrias. E o que ele faz? Olha aqui, ó, eletrolifting para rugas e estrias com a ponteira de agulhas. Ele libera fatores de crescimento na nossa pele, porque ele causa uma inflamação. Quando a gente causa uma inflamação na pele, com eletrolifting, pode ser também com outros procedimentos que a finalidade é muito parecida, como por exemplo, o microagulhamento, que a gente causa uma inflamação na pele. Como que o nosso corpo reage? Ele fabrica fatores de crescimento para poder fechar aquela lesão. Então é uma resposta à inflamação da pele que vai dar o resultado final. Aí promove um novo colágeno, fibras novas de elastina, e tudo isso faz com que o resultado fique bom. A resposta à inflamação. É uma inflamação proposital. Então, como eu falei antes, é um método um tanto quanto demorado e precisa de no mínimo 10 sessões para que você tenha um bom resultado, ok? E aí nós temos também o processo de ionização, que pode ser chamado de iontoforese ou eletroforese. É tudo muito parecido. A ionização é esse rolinho aí que você está vendo, vocês já devem ter visto esse tipo de aparelho, e serve para permeação de ativos o mais profundamente possível na pele. Então o que vai acontecer? Você vai comprar um produto que sirva para ionização. Aí você pode pensar assim, Cris, mas não pode ser qualquer produto em sérum, que seja de meio aquoso ou um gel. Não pode ser qualquer produto, tem que ser um produto que seja ionizável, tá? Então, ele geralmente, os mais novos, assim, os produtos com tecnologia mais avançada, eles te dão a opção de trabalhar com qualquer tipo de ionização, tanto positivo como negativo. Antigamente já não era assim, vinha um produto com ionização positiva, com íon positivo, ou o produto com íon negativo. Hoje, a maioria dos produtos, eles nos fornecem assim, o tanto faz, tá? Eles vêm com esses dois polos. Então, você não tem como errar na hora de aplicação do rolinho, mas é tudo muito simples. Se a gente lembrar do ímã, quando a gente pega
um ímã e a gente coloca o mesmo polo, eles se repelem, né? Quando a gente coloca polos diferentes, eles se atraem. É o mesmo que acontece com a ionização, quando você aplica o rolinho com um produto com a ionização diferente, com um íon diferente, você precisa aplicar o rolinho com o mesmo íon. Ou seja, se o produto é positivo, você aplica no rosto e vai passar o rolinho com a polaridade positiva também. E aí você vai repelir esse produto para dentro da pele. Se você passar o rolinho com a polaridade diferente, eles vão se atrair, então não vai penetrar na pele, tá bom? Então, você precisa ver no rótulo se a polaridade do produto é negativa ou positiva, ou se ela vem com ambas. Se ela vier com ambas, não tem problema, você pode aplicar o aparelho no positivo, no negativo, que não vai fazer diferença. E as substâncias com cargas, como eu expliquei agora, olha aí, com cargas iguais se repelem e substâncias com cargas opostas se atraem. Isso eu já falei agora há pouco, então vamos para o próximo. Benefícios da ionização. Eles ativam as trocas metabólicas das células, estimulam a atividade dos fibroblastos, como eu já mencionei, aumenta a produção de colágeno e elastina na pele, produzem mais efetivamente o tecido cicatricial de reparo, então, ou seja, ele ajuda a regeneração da pele mais rapidamente quando você aplica a ionização, também tanto quanto as microcorrentes, auxiliam no combate à flacidez cutânea e também acelera a produção de colágeno. E o valor médio do aparelho de microcorrentes e de ionização? Você pode usar tanto no facial como no corporal. Quanto custa? Gente, eu tentei colocar um valor mais exato para vocês, mas eu confesso que foi um tanto difícil, porque tem aparelhos que têm várias outras funções acopladas e outros têm menos funções acopladas. Então vai depender do modelo do aparelho em si. E o preço ele varia muito, ele varia de R$500 até R$6.000, para vocês terem uma ideia. Então depende muito da marca e da função. E a gente tem várias marcas como HTM, Ibramed, DGM e Skinner, que são as mais conhecidas. Isso se tratando dos aparelhos profissionais. Aí eu vou partir um pouquinho aqui para o corporal. Nós temos a corrente russa e hoje em dia que eu digo há pouco tempo atrás, né, alguns anos aí, nós temos a corrente Alce, que ela veio para substituir a corrente russa. O que significam essas correntes? São estimulações elétricas musculares. Então é ideal para aquela tua cliente que tenha flacidez ou aquela que emagreceu assim muito rápido, né, que acaba atingindo a flacidez tanto tissular, que é da pele, como a muscular. A corrente russa ou a corrente Alce são excelentes para esse tipo de tratamento, para poder favorecer o enrijecimento muscular, consequentemente o enrijecimento da pele. Então, contrai os músculos por meio de estimulação elétrica. São usados esses eletrodos que você está vendo aí, isso é um dos modelos, tem aqueles redondinhos também, e os eletrodos eles são aplicados com gel condutor, para que a cliente não sinta nenhum tipo de queimadura na pele. Tudo que a gente fala que é corrente elétrica, que você aplica diretamente na pele, dependendo da intensidade, pode sim causar uma queimadura. Então, por isso que o gel ele existe, para poder absorver isso. São usados eletrodos no corpo e a diferença da corrente russa para a corrente Alce é que a corrente russa ela tem um estímulo muito forte e acaba deixando a cliente desconfortável na hora da aplicação. A corrente Alce ela é um pouco mais suave, mesmo tendo os mesmos efeitos da corrente russa. Então ela veio realmente para substituir. E a Alce, quando a gente fala corrente Alce, vem do nome Austrália, que ela é uma corrente que veio
da Austrália, ela é australiana, por isso que tem esse nome de alce, tá? É ideal para flacidez, causa uma analgesia e para drenagem linfática também, porque mexe com os líquidos intersticiais, então ajuda bastante. E a diferença entre a corrente russa e a corrente alce? A duração das sessões é de 20 a 30 minutos aproximadamente. Dificilmente a pessoa consegue aguentar uma sessão mais de 30 minutos, porque corrente elétrica se torna um pouco incômoda, né, na aplicação. E as duas correntes são correntes alternadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os termos técnicos entre a corrente russa e a corrente alce para que você saiba a diferença. Então, olha aqui, as duas correntes, tanto a russa como a alce, são correntes alternadas e de média frequência. O que diferencia as duas correntes são as frequências usadas por cada uma delas e a duração do pulso. Então, a alce, ela provoca menos desconforto, porque a alce, ela tem um pulso de 2 a 4 milissegundos. Tá? E a russa, ela tem um pulso de 10 milissegundos. Então, a gente vê a diferença. 2 a 4 milissegundos é muito rápido. É tão rápido que a pessoa não sente tanto. Já a russa, a corrente russa, 10 milissegundos, ela demora mais que o dobro da corrente alce. Então, o desconforto é maior. Então, essas são as diferenças técnicas entre as duas. E o valor médio de um aparelho de corrente russa ou alce varia de R$ 900 a R$ 3.000 também, dependendo das funções do aparelho. Tem aparelhos que vêm com outras funções acopladas e são mais caros. Aí vai depender do gosto de cada uma de vocês. E nós temos as marcas Ibramed, HTM, CK e Secbra, tá? Esse slide aqui saiu um pouquinho cortado, mas tudo bem, acho que dá para ler, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre ultrassom, tá? O que o ultrassom faz, para que ele serve? O ultrassom, ele promove uma degradação de moléculas maiores em moléculas menores. Então, ele faz uma vibração ultrassônica inaudível aos nossos ouvidos, porque ela é tão alta, que o ouvido humano não consegue detectar. Algumas pessoas conseguem ouvir um zumbido, um pequeno zumbido, mas grande parte, eu digo que a maioria das pessoas não consegue ouvir esse som do ultrassom. Ele está em uma outra frequência de som, por isso que a gente não ouve. Quando você aplica lá o cabeçote na cliente, você vai aplicar também com gel condutor, serve para celulite, gordura localizada, pós-operatório, e também dá para tratar linhas de expressão, serve também para o facial, principalmente no pós-operatório facial, no caso de uma retidoplastia, por exemplo, ele funciona muito bem. Então ele diminui os casos de fibrose, né, nas clientes, aquelas clientes que fazem cirurgias estéticas, cirurgias plásticas, que acaba ficando um tanto quanto fibroso o local. O ultrassom ajuda bastante nisso. Quando você atende uma pessoa no pós-operatório imediato, que eu falo que é entre 10 ou 15 dias logo após o pós-operatório, aí você precisa aplicar a corrente pulsada e depois você pode mudar para a corrente contínua. Por que isso? A corrente pulsada, ela tem pulsos, ondas pulsadas, que não causam tanto desconforto, principalmente quando a pessoa está sensível de uma cirurgia, do que uma corrente contínua, né? Que a corrente contínua, ela vai assim, continuadamente, como diz o nome. Então acaba causando um desconforto e às vezes uma elevação na temperatura muito maior do que no ultrassom pulsado, tá? Então trata o pós-operatório, celulite e faz também a sonoforese. O que significa isso? Sonoforese é quando você aplica um gel com ativos, tem vários aí com cafeína, ginkgo biloba, centela asiática, e quando você aplica o ultrassom faz com que esses ativos do gel eles penetrem mais profundamente possível na pele, atingindo as células.
Então ele ajuda muito, no caso da sonoforese, ajuda bastante na diminuição de medidas. E aí tem um outro derivado aí do ultrassom, que é a lipocavitação. O que é a lipocavitação? É um ultrassom muito mais potente do que aquele que você viu agora. É um ultrassom focalizado, o efeito sobre a pele forma bolhas dentro das células, no interior das células, e faz com que essas bolhas elas se multipliquem, elas aumentam de tamanho. Então é uma bolha que uma célula que acaba tendo uma bolha dentro dela, faz com que a célula aumente e depois gera um estímulo extra no interior dessas células, onde está essa bolha, ocasionando o rompimento dessas bolhas. Então, quando a bolha se rompe dentro da célula, a célula, consequentemente, ela se rompe também, ficando em pequenas partículas, pequenas outras células. Isso faz com que diminua a gordura localizada. E serve para celulite também. E o valor médio aqui do ultrassom e da lipocavitação, o ultrassom, que é aquele que eu mostrei da Ibramed, tem de outras marcas também, ele varia de R$1.000 a R$2.000. Então, se você for adquirir, por exemplo, um ultrassom portátil da Ibramed, que é um Sonopulse, é importante saber que para esteticista tem que ser 3 MHz, tá? E para fisioterapeuta é 1 MHz. Porque esteticista a gente está tratando de pós-operatório, de celulite, de gordura localizada. Já a fisioterapeuta, ela trata de analgesia, de recuperação muscular, outras coisas. Então são procedimentos completamente diferentes. Por isso que para físio é 1 MHz e para estética é 3 MHz. Então tem que se atentar nisso. Tem aparelhos que vêm com os dois, 1 e 3. Então você sempre usa no 3 no caso da estética, tá? E a lipocavitação, que é aquele ultrassom mais parrudão, né, mais potente, ele custa na média de R$ 2.500 a R$ 8.000. Então são os preços assim que variam bastante no mercado, depende da marca e das funções dele. E eu recomendo quem puder, não adquira aqueles aparelhos portáteis que a gente vê no Mercado Livre, e sim os profissionais, que a gente tem uma garantia de segurança melhor na aplicação, tá? E as marcas que a gente tem aí de ultrassom e lipocavitação são HTM, Ibramed, DGM e Skinner. Deve ter algumas outras, mas eu estou mencionando aqui as principais para você. Aí a gente vem para a radiofrequência. O que é a radiofrequência? É um aparelho que emite ondas eletromagnéticas que passam pela pele e chegam até os adipócitos. Aumenta a temperatura local, aumentando a circulação sanguínea. Cortou aqui, deixa eu voltar um pouquinho, peraí, gente. Aumentando a circulação sanguínea. Peço desculpas porque na minha apresentação estava tudo certo, eu coloquei aqui, deu uma cortadinha embaixo, mas não tem problema. Então é um tratamento com a radiofrequência para diminuir gordura localizada, celulite, flacidez, tanto do rosto quanto do corpo. O aparelho de radiofrequência, ele eleva a temperatura da pele e dos músculos para aproximadamente 41 graus. Tanto é que alguns aparelhos, eu acho que a grande maioria, vem com um termômetro junto para que a profissional sempre meça a temperatura, né? Para saber se não corre nenhum risco, de repente, de queimar a cliente, no caso de elevar demais a temperatura. Então, com essa elevação da temperatura, ocorre a contração dos fibroblastos, produz um novo colágeno e aumenta a produção também de fibras de elastina, dando, além disso, a elevação da temperatura rompe as membranas das células de gordura, fazendo com que sejam eliminadas pelo corpo. Então, a radiofrequência é um método que veio aí para ficar, tem muitos profissionais que estão usando, tem resultados bons, resultados maravilhosos, e sempre é bom aplicar de 15 em 15 dias, pode fazer de 4, 5 até 6 sessões, não tem tanta necessidade de fazer 10 sessões no caso da radiofrequência. E o valor médio
do aparelho de radiofrequência. Varia de R$ 2.500 a R$ 7.000. E eu vi também, pesquisando aí na internet, que tem aparelhos muito mais caros que isso. Tem aparelhos que chegam a 40 mil, eu vi um até de 70 e poucos mil reais. Mas isso é para aquela clínica, né, ou centro estético bem grande, que tem muita cliente para atender. Então é um investimento um tanto quanto bem alto. Mas dá para você começar aí com um aparelho mais ou menos nessa faixa, 2.500. Às vezes você encontra um até mais barato, pode parcelar e tudo mais, tá? E é isso que eu queria passar para vocês. Claro que aqui não deu para eu falar com vocês a respeito de todos os aparelhos, tá? Porque é muito aparelho que a gente tem aí. Eu tenho um curso, por exemplo, de jato de plasma, que na verdade é o eletrocautério, né? Que todo mundo acabou batizando de jato de plasma, que é o procedimento mais conhecido. Então esse aparelho também ele faz uma eletroestimulação. Todo aparelho que tem eletroestimulação, a gente pode falar que ele entra aí nessa gama de aparelhos, nessa lista. Então tem muitas outras opções. Hoje eu apresentei para vocês aqui os mais conhecidos e os mais utilizados, tá? Um grande beijo, muito obrigada mais uma vez e tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e a gente vai se falando, tá bom? Beijo, obrigada!